Então, nós daremos início à capacitação de preenchimento de currículo Lattes, neste último dia em comemoração à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, certo? Então, primeiro, né, o que é o currículo Lattes? O currículo Lattes, ele é um formulário padrão disponibilizado pelo CNPq, né, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para registro de currículos de professores, estudantes, gestores, profissionais e pesquisadores brasileiros. Então, o currículo Lattes, ele destina-se principalmente para quem está no mundo da academia, né, das universidades, que é a sua apresentação padrão, né? Através do currículo Lattes que você tem a oportunidade de se apresentar para o meio acadêmico. Por que Lattes? Em homenagem ao físico brasileiro César Mansueto Júlio Lattes, mais conhecido como César Lattes, que é um ícone na produção científica mundial. E a finalidade do currículo Lattes é para avaliação da competência de candidatos em seleção de cursos, concursos, obtenção de bolsas e auxílios, e no subsídio à avaliação da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, né? Então, quando você passa num concurso, né, ou você se apresenta num curso para fazer a seleção, ou para você obter, né, bolsas de financiamento, como que é feita essa avaliação? É através da análise do seu currículo Lattes. Por isso, é interessante que você tenha um currículo Lattes bem preenchido e com todas as informações sempre atualizadas. Porque o currículo Lattes, ele não atualiza automaticamente. Quando você insere alguma informação, em torno de 24 até 72 horas que o CNPq, né, pede para que o seu currículo seja atualizado. Então, sempre que vocês finalizarem alguma atividade, que vocês já estiverem com o certificado em mãos, vocês já devem fazer o preenchimento para não correr o risco de, por exemplo, passar por uma seleção de um concurso, né? Ou de um curso, ou do mestrado, ou do doutorado, e não ter aquela informação atualizada no seu currículo Lattes. Porque, diferentemente do currículo, né, Vitae, que o currículo Vitae, ele serve para você colocar suas informações empregatícias, né, de empresas que você já trabalhou e que você está à procura de um novo emprego, de uma nova oportunidade. No currículo Lattes, são informações da sua vida acadêmica atual e pregressa, né, que você vai apresentar para a vida acadêmica. Então, qual que é a importância do currículo Lattes? Ele é um padrão nacional no registro da vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país, adotado pela maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa no país. Então, você ingressou nesse mundo acadêmico, já comece a criar e atualizar o seu currículo Lattes, porque é a sua apresentação para a vida acadêmica. Então, os formulários, né, eletrônicos do Lattes estão disponíveis nessa plataforma, né, lattes.cnpq.br, para que os interessados possam criar ou atualizar. Então, nesse momento, quem já possui, né, quem não possui o currículo Lattes, deve entrar em cadastrar novo currículo, conforme a setinha, certo? Quem já possui o currículo vai em atualizar o currículo, que é aqui no menuzinho de cima, ok? Então, aqui eu vou passar rapidamente, que isso daqui a maioria de vocês já possui, né? Que é o preenchimento do formulário.
Alguém aqui não possui o currículo? Só para eu saber como agir. Vocês podem responder no bate-papo, por favor, tá, gente? Parece que todos têm, porque ninguém respondeu, Iara. Tá, então eu vou adiantar essa parte, né? Então, isso aqui, como vocês já sabem, já foram, né, preenchidos. Se ficou alguma dúvida quanto ao preenchimento, pode perguntar no bate-papo que a gente também orienta, tá ok? E o que a gente fala é que todas as informações, né, deverão ser digitadas exatamente iguais às do documento, né, dos documentos, inclusive os nomes do pai, da mãe, né? E o que a gente gosta de falar da foto é assim, ó, a foto deve ser uma foto que te representa. Não precisa de ser uma foto 3x4, onde existe toda uma seriedade, né? Mas também você não precisa de colocar uma foto de você de biquíni na praia ou de sunga, né? Porque aquela representação da sua foto é como se fosse a representação profissional, né? Então, você pode colocar uma foto que você esteja de maneira natural, mas que seja uma foto voltada, né, para esse mundo profissional. Sempre, né, para você atualizar o currículo, você precisa de ler as condições do termo de adesão, compromisso, né, do sistema de currículo da plataforma Lattes. E os itens apresentados com cadeado são de preenchimento obrigatório, certo? Então, como vocês já preencheram, por isso que eu estou passando rápido, tá? Na área, né, de atuação, eu não sei se todos já colocaram essa área, né, se está tudo ok, mas você vai colocar na sua área de acordo com as grandes áreas, né, do CNPq. Então, você localiza a grande área, abre a setinha para localizar o menor nível hierárquico, que seja aquele que te representa, ok? Então, por exemplo, se você, né, o seu curso, né, voltado para ciências exatas e da Terra, mas, por exemplo, você está fazendo matemática, então você coloca matemática, deve ser o menor nível, né? Então, é de acordo com o menor nível hierárquico. Nesse preenchimento do idioma, é de acordo com com suas habilidades, né? Se você, por exemplo, compreende bem ou razoavelmente ou pouco, né? Então, de acordo com os idiomas que você, né, selecionar, você vai preenchendo. Para isso, para esse preenchimento, você não precisa de ter certificado, porque isso é de acordo com a sua própria proficiência, com as suas habilidades, certo? Então, não necessariamente você tem que ter um certificado para comprovar essas informações. Isso refere-se ao seu, é bem subjetivo, né? Como que você se analisa. Logo após o cadastro, né? Caso não exista pendências nenhuma no preenchimento do formulário, abrirá uma tela com as informações inseridas e uma mensagem indicando para você enviar o seu currículo. Então, todas as vezes que você fizer alguma atualização no seu currículo, você precisa de colocar lá, enviar o currículo ao CNPq. Porque quando você simplesmente faz alguma atualização, o CNPq não tem essa noção. Você precisa de enviar para eles atualizarem na plataforma, certo? Então, você precisa de registrar sua concordância com o termo de declaração e a disponibilização, né, do seu currículo na plataforma pode levar um tempo. Então, por exemplo, se alguém abriu o currículo, né, cadastrou o currículo hoje, geralmente é em torno de 3 dias, tá? Para eles liberarem, né? Agora, como vocês já possuem o currículo, as atualizações também é em torno de 24 horas a 72 horas para ser atualizado no currículo.
E se por acaso, né, algum dado não estiver em acordo, né, com as exigências do CNPq, você vai receber uma mensagem informando o problema e aí será necessário entrar em contato para resolver a questão. Então, aqui a gente já colocou os meios de contato, né, que pode ser por telefone, por e-mail, o horário de funcionamento. E agora, se já está tudo ok, se seu currículo já está disponível, né? Então basta você buscar o currículo para ver se ele já está disponível e se não tiver, e se tiver, você coloque em atualizar, tá ok? Então, para você buscar o currículo, você vem naquela abinha buscar currículo, aí você vai digitar o nome completo. E lembrar, gente, quando vocês vão lá em buscar, geralmente, né, fica marcado doutores, fica pré-definido doutores. E aí é bom vocês passarem, né, para essa abinha aqui de demais pesquisadores, porque às vezes alguém não tem doutorado, né? Então, para você encontrar todos os currículos, é necessário colocar demais pesquisadores, que aí inclui mestres, graduandos, estudantes, ok? Então, lembrar de marcar aqui. Agora, para completar, né, as informações, aí na página inicial da plataforma Lattes, na lateral direita, você vai clicar em atualizar currículo, e aí será direcionado para o preenchimento da tela, né? Então, aqui vocês vão colocar o seu CPF e a senha que você cadastrou para abrir o seu currículo, para cadastrar seu currículo. Então, nos preenchimentos subsequentes, né, você deve observar os avisos que poderão ajudar, né, para atualizar o seu currículo. Então, sempre que, por exemplo, se você não enviou as informações, quando você abrir seu currículo novamente, vai aparecer, existem alterações realizadas em seu currículo que não foram enviadas ao CNPq. Então, você precisa de enviar essas atualizações ao CNPq. Aí você precisa, né, de dar um acordo aqui, né, na declaração, falando que está de acordo com o termo de adesão e compromisso da plataforma Lattes. E o ideal é que você autorize a publicação, né, da versão em inglês do seu currículo, porque aumenta a sua visibilidade, né? Então, se alguém procurar, o seu currículo também estará na forma, na versão em inglês, ok? Então, essa é a página inicial do currículo Lattes, né? O site, ele mesmo constrói o resumo, né, de acordo com as informações que você inseriu. Mas se você quiser editar esse resumo, basta você clicar aqui em editar resumo, né? E aí você pode acrescentar mais informações, né? E a gente vai dar um exemplo aqui agora de um resumo que seria o ideal, tá? Então, peraí, gente. Meu telefone tocou, só um minuto, que eu não estou conseguindo. Deixa eu pôr aqui no modo avião. Então, basta você ir aqui em editar resumo. O resumo, ele é recomendado iniciar pelo maior nível de formação, né? Então, por exemplo, se você já concluiu, né, ou está cursando um doutorado, você inicia pelo maior nível, né? E aqui nós temos, né, um exemplo. Então, coloca doutor ou doutorando, nome do curso, né, por qual instituição, o ano de conclusão, mestre ou mestrando, o nome do curso, o ano de conclusão, se já possui a graduação, qual curso, por qual instituição, se é bolsista, né? Ou se é estagiário, qual o nome da instituição, se exerce o cargo, né?
qual o nome da instituição, se participa de algum grupo de pesquisa. Então, nós temos, né, esse resumo que ele seria um resumo ideal, recomendado para colocar lá na página inicial do seu currículo. Pessoal, esse material, ele está disponível na página da biblioteca, tá? Então, não precisa de vocês se preocuparem, porque logo que finalizarmos aqui o treinamento, eu mostro para vocês onde que ele está disponível, tá ok? Porque ele serve, né, para consulta, certo? Aqui, ó, o endereço do currículo é quando você, por exemplo, se alguém pede o seu currículo Lattes, você não precisa de enviar o currículo todo. Você pode enviar apenas o endereço dele. Aí, com esse endereço, a pessoa consegue abrir, né, e verificar as informações. Então, seria esse endereço aqui para acessar o seu currículo, ok? E esse endereço ele não muda, né? Ele é como se fosse um número persistente. A versão, né, para impressão, você vai colocar aqui, ó, nessa impressorinha, tá? Para imprimir. Como aqui do lado também, né, nessa lateral esquerda, nós temos vários menus que são bastante interessantes e que às vezes as pessoas nem têm esse conhecimento, né? Então, por exemplo, essa primeira aqui que parece uma identidade com a fotinha, são os autores citados no seu currículo. Então, por exemplo, você preencheu o seu currículo lá, você escreveu um artigo com outra pessoa e você cadastrou, né? Você e a outra pessoa como sendo coautor. E aí, para você já ficar sabendo com quem você teve produções, né, em parceria, você pode clicar aqui nesse menuzinho, certo? Ou às vezes, por curiosidade também, você quer ir no currículo de alguém e avaliar quem escreveu com aquela pessoa, quem teve alguma produção publicada. Então, é nesse menuzinho aqui, ok? Esse, agora já aqui, ó, é a busca rápida, né? Essa busca rápida é como se fosse um atalho, né? Nesses menus principais, né? Aí do currículo Lattes, que são essas abinhas que ficam em cima, né? Na parte superior, isso daqui é como se fosse um atalho para chegar nessas abinhas, né? Então, por exemplo, às vezes você está querendo, você não está encontrando o artigo, né? E aí, se você digita aqui artigo, vai te falar quais os lugares que tem artigo dentro desses menus, né? É para facilitar a localização. A mesma coisa, por exemplo, quando você participou de um evento, né? Então, se você digitar aqui evento, já vai te dar o local que você localiza lá dentro das abinhas eventos, tá ok? Então, é como se fosse um atalho mesmo. Se vocês quiserem fazer teste, perguntar, fica à vontade. Logo aqui, ó, nós já começamos, as abinhas que eu falei para vocês são essas aqui, né? Superiores, em azul, né? Mais escuro, que é onde tem as informações principais a serem preenchidas, certo? Não necessariamente você vai ter que preencher todas, né? Porque você vai preencher de acordo com os certificados que você possui, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa está num estágio, né? Muitos estão começando agora nessa vida acadêmica e aí às vezes ainda tem poucos certificados. Muitos já estão há algum tempo nessa vida e já possuem vários certificados, porém às vezes não sabem como cadastrar essas informações, tá? Então, seriam através dessas abinhas aqui que vocês preencherão as informações dos certificados. Então, a primeira abinha aqui, que é dados gerais, né? Essas primeiras aqui, ó, né, que é identificação, endereço e idiomas, vocês já preencheram lá no cadastro do currículo, tá?
Então, essas aqui vocês não terão que preencher nesse momento, né? A não ser que exista alguma atualização, tipo assim, ó, você mudou de endereço, né? Ou você mudou o seu nome, né, de solteiro para casado, ou você acha que o seu idioma, né, você conseguiu melhorar a sua proficiência e você quer mudar, né? Se antes você, por exemplo, lê pouco, hoje você já lê razoavelmente, então você volta lá e faz essa edição, certo? Caso contrário, não precisa de mexer nessas 3 informações, tá? Então, aqui continuando, né, as informações relacionadas às atividades acadêmicas, científicas, profissionais e culturais, né, vão abrir nesses campos aqui e aí dentro deles vão abrir novas perspectivas para preenchimento, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, dentro de dados gerais, nós ainda temos, então, prêmios e títulos. O que é que pode ser preenchido dentro desse prêmios e títulos, né? Então, é o que podem ser comprovados, né, como prêmios de trabalhos científicos, de apresentações em congressos, como também homenagens prestadas por alunos, colegas ou instituições, aprovação em concursos. Às vezes, por exemplo, você foi aprovado num concurso, mesmo que você não tenha sido empossado, mas que é interessante, né, para você registrar isso. Então, é nessa informação, prêmios e títulos que você vai colocar. Se você recebeu alguma homenagem, né, pelo seu trabalho de conclusão de curso, ou se você recebeu uma homenagem dos alunos, então é nesse local que você vai inserir prêmios e títulos, certo? Texto inicial do currículo Lattes é o resumo, né, que é que vocês podem fazer a edição dele, tá ok? Conforme aquele exemplo que nós já demos anteriormente. E outras informações relevantes é tudo que você considerar relevante e não encontrar local para inserir. Pode ser adicionado em outras informações relevantes. Então, por exemplo, se você acha que é pertinente, você foi mesário, né? E você acha que essa informação é pertinente, então você pode colocar aqui também, tá? Então, é tudo que você não conseguiu um local para inserir as informações dentro do currículo Lattes, tá? Gente, até agora, alguma dúvida? Yara, não tem nenhum questionamento aqui no bate-papo, não. Acredito que esteja correndo, com certeza, né? Está correndo tudo bem e ninguém manifestou, então tudo bem. Tá, Pode seguir. se alguém quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade, tá, gente? Então, na abinha aqui de formação, né, nós temos aqui 3 tipos de formação, que é a formação acadêmica, né, a titulação. Se você já está no pós-doutorado, né, e ou livre docência, ou em formação complementar, que são os cursos, né, de curta duração, tá? Então, aqui você pode inserir informação complementar. Curso de 2 horas, de 4, de 30, né? Pode ser também cursos de idiomas, tá? Que vocês fizeram. Então, tudo que tiver o certificado, né? Que você fez um curso ou um mini curso, é informação complementar, tá? Então, assim, você precisa, né, de preencher com os dados específicos de cada formação, né, como local, data de início e término, entre as demais opções apresentadas. Você deve também colocar os cursos iniciados e não finalizados. Muita gente fala assim, ó, por exemplo, eu comecei uma graduação em filosofia, e depois eu passei para outra área totalmente diferente, né? Por exemplo, a engenharia. E você acha que é pertinente colocar?
é pertinente, porque de qualquer maneira aquela formação te acrescentou, né, no seu conhecimento, na sua trajetória, na sua história. Então, não tem problema se você não concluiu. As pessoas deixam, né, de concluir por N motivos. Então, você deve colocar sim, tá? Se foi iniciado e não foi finalizado. E então, a partir da seleção do nível, que os dados vão ser preenchidos, né? E devem ser incluídos de acordo com o que se pede. Então, por exemplo, né? Vamos escolher esse daqui, formação acadêmica, titulação, né? Aí você seleciona e aqui, por exemplo, vamos supor que você queira colocar os dados do seu doutorado. Então, você seleciona doutorado no nível, né? Mas poderia ser qualquer um desses, mestrado, mestrado profissional, especialização, né? Especialização em residência médica, graduação, ensino médio ou algum aperfeiçoamento, tá ok? E aqui, ó, você preenche de acordo com as informações preenchidas. Então, por exemplo, doutorado. É um doutorado normal, né? Ou é um doutorado sanduíche? Você vai fazer uma parte aqui, uma parte em outro país. Se for um sanduíche, você não precisa de preencher duas vezes. Você só clica aqui em sanduíche e aí vai abrir mais informações aqui para você preencher com as informações da instituição, né, fora do país, tá ok? Ou se for normal, você preenche aqui e vai colocando as informações. Ou, né, se for um pós-doutorado, que aí seria já na abinha aqui de baixo, pós-doutorado ou livro de docência. Aí você seleciona pós-doutorado e coloca as demais informações que são solicitadas no currículo Lattes. Se for formação complementar, então o que entraria, né? Curso de extensão universitária, curso de formação profissional, oficina, curso de idiomas, curso de capacitação, mini cursos em geral. Principalmente nessa pandemia, aconteceram muitas, né, gente, lives, mini cursos, e tudo que você recebeu certificado e tiver escrito certificado de curso ou mini curso, vocês podem inserir nesse ambiente, tá? Mesmo sendo de curta duração. Agora, tem muita gente que gosta de padronizar, tipo assim, por exemplo, eu gosto de colocar só acima de 4 horas. Fique à vontade, tá? Mas o Lattes não te dá nenhuma informação falando a partir de quantas horas que você deve acrescentar aqui informação complementar. Para você preencher, né, logo depois a abinha aqui, atuação, vai ser apresentadas também todas essas informações, né, de atuação profissional, sua linha de pesquisa, né, membro de corpo editorial, tem todas essas informações. E aí, já que vocês já cadastraram, né, a sua área de atuação, né, caso você queira mudar também, é aqui. Então, área de atuação, aí você vem aqui utilizar, né, as grandes opções da grande área, que é do CNPq, tá certo? Conforme vocês já fizeram lá atrás no cadastro, tá? E vamos passar aqui então. Aí logo depois, né, que começa lá no primeiro, né, que é a atuação profissional. Se você é estudante, como que cadastra isso? Você sendo estudante, como que é feito esse cadastro, né? Para você se cadastrar como estudante, você primeiro, né, vai definir lá a instituição que você está vinculado, né? E lá em tipo de vínculo, né, você vai colocar a opção outro, tá? Então, quando abre aí o nível, aí você coloca tipo de nível outro, porém, você precisa de digitar lá nessa parte a palavrinha estudante, senão não dá certo, tá? Aí lá em vínculo empregatício, você vai selecionar não, tá? Enquadramento, você vai colocar estudante de graduação ou pós, né?
e vai registrar o início e fim de cada ação realizada na mesma instituição, ok? Então, só exemplificando, né? Então, lá em atuação profissional, primeiro, né? Você seleciona a instituição, né? A universidade. Aí, aqui em tipo de vínculo, você precisa de digitar estudante, ok? Possui vínculo empregatício? Não, tá? E aí, coloca aqui enquadramento funcional estudante de graduação ou de pós-graduação, qual seria a sua carga horária, certo? Agora, se você, aqui ó, aqui tá mostrando, tá? Quando você coloca lá o vínculo, você coloca outro. Agora, se você, né, tá fazendo um estágio, como que você cadastra, né? Isso dentro do currículo Lattes. Mesmo que você esteja realizando esse estágio em outra instituição, quem te oportunizou fazer esse estágio é a instituição a qual você está vinculado, né? Na qual você estuda. Então, mesmo realizando em outra instituição, o registro é feito pela instituição em que estuda. Então, onde que você vai selecionar? Você vai lá em atuação profissional, né? Instituição, vai selecionar a sua instituição que você estuda. Aí aqui, ó, tem duas abinhas do lado esquerdo, né? Tem a abinha de vínculos e a abinha de atividades. Aí lá em atividades, você vai lá incluir novo item. E na natureza da atividade, quando abrir essa caixinha aqui, né, que é a natureza da atividade, você vai selecionar estágio. Estão conseguindo acompanhar, gente? Yara acredita que está tudo certo, viu? O pessoal estão respondendo aqui que sim, tá ok. E ainda continuando, né? Lá em atuação profissional, estágio estudante, né? E aí, em outras informações, né? Você vai colocar, né? O estágio realizado, né? O local que você está realizando o estágio, certo? Então, lá em atividade, você vai incluir novo item, órgão da instituição, né? Aqui você vai colocar o órgão, o nome da instituição, onde se realiza o estágio, ok? Agora, se é um estágio, né? Um estágio docência, então, como que você vai colocar, né? Você vai colocar em atuação, a mesma coisa, lá em atuação profissional, vai selecionar a instituição que você tem vínculo, certo? Lá nas atividades, né, do lado esquerdo superior, na abinha e atividades, você vai pôr incluir novo item, certo? E na natureza da atividade, quando abrir essa caixinha, você vai selecionar, ao invés de estágio, você vai selecionar ensino, tá? Então, seleciona ensino e ok. E aqui em disciplinas ministradas, que você vai colocar onde que foi o estágio que você fez, certo? Qual que foi o nome da escola que você fez. Aqui, por exemplo, quando você coloca ensino fundamental, não vai abrir aqui curso, né? Por quê? Porque no ensino fundamental não tem curso cadastrado, né? Então, você preenche também com as informações que são solicitadas, ok? Se você faz parte, né, de grupos de pesquisa, então como que você vai cadastrar essa informação dentro do currículo Lattes? É porque o currículo Lattes, muitas das vezes, ele não te dá pronto, tá, gente? Você que tem que achar onde cadastrar, né? Que ele não vai ter informação lá dentro do currículo Lattes onde cadastrar grupo de pesquisa, né? E pensando assim que grupo de pesquisa é diferente de projeto de pesquisa. O grupo de pesquisa, ele não tem fim, né? Ele é um grupo que
estuda, né, sobre aquele determinado tema, né, e o projeto ele já tem início, meio e fim, ok? Então, o grupo de pesquisa, você vai cadastrar ele em atuação profissional, tá? Vai selecionar a instituição que você tem vínculo. Lá em atividade, você vai colocar o novo item. E na natureza da atividade, quando abrir essa caixinha, você vai colocar outra atividade técnico-científica. E nessa outra atividade técnico-científica, que você vai descrever qual que é a sua função no grupo de pesquisa. Então, aqui, membro do grupo de pesquisa, trabalho, educação e pesquisa. Tá ok? Yara, antes Oi. que você passe para outro assunto, né? Uhum. A Grace perguntou se em estágio docência ela pode inserir, né, os estágios obrigatórios no curso de licenciatura. Eu achei por bem fazer essa pergunta, né, em voz alta aqui, para que os outros também possam, às vezes é dúvida de todos. Sim, você pode usar, você pode cadastrar. Foram estágios que você fez, né? E principalmente. Sim. Mas não é o ideal, tá? O que tiver cadastrado é o que é fora, porque esses vão ser inseridos na grade dela. Então, o que a gente tem estudado que fala sobre esses estágios que estão inclusos na sua grade, não devem ser cadastrados separadamente no currículo Lattes, porque ele já consta na sua formação complementar, né? O que você vai inserir é aqueles que não são obrigatórios. Ok, então fica a informação aí, pessoal. Tá? Isso, assim, ó, é o que a gente tem visto, né? Mas pode ser que você fala assim, não, eu quero cadastrar e pronto, mas não é o ideal, tá? Tudo bem, pode seguir, Yara. Então A tá, Gleice obrigada. agradeceu aí. Cadê? Continua. Então, atuação profissional, né? Isso é para. Deixa eu voltar aqui. Então, O grupo de pesquisa você já falou, agora é a linha mesmo. Então, para você cadastrar qual que é a sua linha de pesquisa, né? Onde que você vai cadastrar? Você vai lá em atuação profissional, vai selecionar a instituição a qual você tem vínculo. Lá nessa janelinha atividades, você vai incluir um novo item, né? Na natureza da atividade, você vai colocar pesquisa e desenvolvimento, ok? Aí você seleciona pesquisa e desenvolvimento, aí você coloca aqui, né, qual que é o órgão, né, que você está desenvolvendo, né, a sua linha de pesquisa, coloca lá, por exemplo, Instituto de Pesquisa, e em linhas de pesquisa, né, você vai copiar exatamente igual está na página do seu programa, tá? Então, você vai lá na página do seu programa e copia o título, né, que está escrito lá. Não precisa de escrever, tipo assim, igual tá lá, muitas das vezes aparece assim, linha 1, o título, linha 2 não, coloca só o título, tá ok? E aí, para você, né, descrever, né, essa linha de pesquisa, você vai, quando você clica lá, né, você vai precisar de fazer essa retroceder aqui um pouquinho. Então, para você incluir a linha de pesquisa, né, você vai ter que ir lá em atuação profissional, selecionar a instituição, atividades e incluir, né, na natureza da atividade como pesquisa e desenvolvimento. Tá ok? Aí na descrição da linha, né, você coloca igualzinho, tá lá no seu programa, né, então você vai colocar os objetivos também,
Você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, do que está lá no seu programa, tanto no título como nos objetivos, né? E aí vai colocar aqui se está ativa ou não, né? Quais são as palavras-chave e salva, tá ok? Yara, Oi. Yara, a Júlia está perguntando se a linha de pesquisa é apenas para quem faz de mestrado em diante. Sim, seria, né? Porque em programas de graduação ainda não tem essa linha cadastrada, ô Júlia. Seria só a partir da pós-graduação mesmo, tá? Pode seguir, Yara, ela já agradeceu aqui. Tá. Então, se você, né? Eu acho que você pulou uma tela, não? Ué, deixa eu ver aqui. Não. Não, né? Pulou não, tá certo. Agora, se você está participando como bolsista em algum projeto, como que você coloca essa informação, né? Então, você vai lá em atuação profissional, você vai escolher a instituição a que se tem vínculo, né? E aí, dentro, né, de vínculo, né, você vai lá incluir novo item. Em tipo de vínculo, você vai escolher a opção bolsista, né? E aí, se possui vínculo empregatício, também não, igualzinho foi de estudante, tá? E proceder o preenchimento. E aí, lá em atividades também, você também vai colocar, né, incluir novo item. E natureza da atividade, você vai escolher qual que é o tipo de atividade que você está desenvolvendo como bolsista, né? Por exemplo, se você está desenvolvendo como bolsista em ensino ou é pesquisa, e aí de acordo com as possibilidades que abre lá na natureza da atividade, você vai selecionar e vai salvar, tá ok? E quando você é bolsista, além de você preencher, né, em atuação profissional, você precisa também de preencher os dados do seu projeto, que você está como bolsista, né? Então, por exemplo, se você tiver como bolsista do PIBIC, né, projeto de iniciação científica, então você vai lá em projetos, outros tipos de projeto e vai proceder o preenchimento, tá ok? Yara, antes que você mude, né, de slide, a Grace está perguntando, ela está dizendo, na graduação a gente pode colocar os grupos de pesquisa em que estamos participando, né? Aí ela continua com a pergunta aqui, Grace, você pode terminar? Aí ela começa a falar da linha de pesquisa, né? Se ela participa de um grupo de pesquisa, não teria a linha de pesquisa? Então, você vai cadastrar primeiro o seu grupo de pesquisa, né? Que aí você vai colocar lá de acordo com. É porque esses grupos ficam cadastrados no CNPq também, certo? Aí você pode até cadastrar a sua linha, né? Você pode até cadastrar a sua linha de pesquisa também, certo? Só que assim, ó, não tem como você copiar lá do seu programa, por quê? Igual a Júlia perguntou anteriormente, a linha de pesquisa, né, ela só é cadastrada mesmo em programas de pós-graduação, que você vai fazer parte daquela linha de pesquisa onde você vai estudar aquele tema, discutir, né? Não necessariamente você precisa de ter uma linha cadastrada para você preencher o grupo de pesquisa. Ok, Grace? Mas se você falar assim, mas eu gostaria de cadastrar, tudo bem, não tem problema. Mas assim, essa informação, ela cabe mais para a pós-graduação, tá?
Então, continuando, participação em liga acadêmica, né? Então, se você faz parte de alguma liga, né, como que você vai cadastrar? Você vai lá em atuação profissional, você vai escolher a instituição a que se tem vínculo, aí lá em atividades você vai colocar, né, incluir novo item, e em natureza de atividade você vai colocar extensão universitária, tá? E vai colocar o resto das informações, né? Aí lá em atividade de extensão realizada, você vai colocar a atividade exercida na liga, tipo assim, membro da liga acadêmica, tá? Isso entra também, gente, em diretório acadêmico, tá? Seria nesse local. Agora, então, nós já passamos, né? Dados gerais, formação, atuação, né? E agora a gente entra no quesito projetos, né? Então, aqui é onde nós temos os projetos de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, projeto de ensino e outros tipos de projetos. Os projetos, eles deverão estar vinculados às instituições, né? E informados os dados, como o nome do projeto, descrição, se está em andamento ou concluído, quem faz parte da equipe do projeto, os alunos envolvidos, a produção e as orientações, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de projeto de extensão, tá? Então, aí você vai colocar o nome do projeto, qual seria a descrição dele, se está concluído, né, ou se está em andamento, a data de início e fim, o nome da universidade, qual que é o nome da unidade ou do órgão, ok? E acaba de preencher de acordo com as informações solicitadas, tá? Então, primeiro você precisa de identificar qual que é o tipo de projeto aqui que você vai preencher, tá certo? Dúvidas até aqui, gente? Tá tranquilo, Yara. A última dúvida foi da Grace, né? Aquela sobre o grupo de pesquisa. Então tá tranquilo aí. Perfeito, então. A outra, né, a minha, é de produções, né? Que talvez é a mais requisitada, né? E a mais importante, né, de ser preenchida também, tá? Porque é aqui que você vai mostrar tudo aquilo que você produz, que você desenvolve, né? E principalmente, né, para professores, né, para essa área docente, eles são muito cobrados nessa área, né? Então, nós temos três tipos de produção: produção bibliográfica, produção técnica e outra produção artística cultural, né? Então, em produção bibliográfica, né, nós temos todas essas abinhas aqui. Então, por exemplo, se você tem um artigo, né, que foi publicado em um periódico, é aqui que você vai colocar, tá? Se você teve um artigo aceito, porém ele ainda não foi publicado, então você vai preencher em artigos aceitos. Se você publicou, né, um livro ou capítulo de livro, você teve um capítulo publicado em algum livro, então é em produção bibliográfica que você vai colocar livros e capítulos. Se você teve algum texto, né, publicado em textos em jornal ou revista magazine, né, hoje em dia isso é muito comum, você ter um artigo publicado numa revista que não seja científica, né? Então, é aqui que você coloca texto em jornal ou revista, magazine. Trabalhos publicados em anais de evento, né? Se o seu trabalho, né, foi publicado em algum anais de evento, é aqui que você coloca. Apresentação de trabalho e palestra. Você teve, né, fez alguma apresentação de trabalho ou fez alguma palestra, é aqui que você vai colocar partitura musical, tradução, mas, por exemplo, essa tradução não pode ser simplesmente uma tradução, por exemplo, que você
fez para um amigo, né? Não, tem que ser uma tradução que ela foi publicada, né? Ou se você, né, fez um prefácio ou um pós-fácio de uma revista ou de um livro que foi publicado, é aqui que você vai preencher. Ou outra produção bibliográfica, aqui a gente acrescenta, por exemplo, se você publicou um artigo, só que, por exemplo, numa revista que a revista não tem ISSN, então você coloca aqui outra produção bibliográfica. Ou se você publicou, por exemplo, um e-book, né, que não tem o ISBN, então é aqui também que você coloca. Ou ainda, você pode colocar aqui também o seu trabalho de conclusão de curso, ou a sua dissertação, ou a sua tese, você pode colocar aqui em outra produção bibliográfica, porque aqui te dá a oportunidade de você colocar o endereço que está disponível online, tá? Então, é aqui. Então, a apresentação de trabalhos, né, e palestra vai incluir também as participações em simpósios, né, que não foram informadas em evento. Então, por exemplo, o que não pode, gente, é publicar em 2 lugares no currículo Lattes. Por exemplo, você já preencheu lá em eventos, né, e também publica aqui em trabalhos publicados em anais de evento, né? Então, não pode, tá? Você padroniza, ou você coloca num lugar ou no outro, certo? E também aqui aulas ministradas em outros cursos, né? Se você não colocou, você coloca aqui também apresentação de trabalhos, né? E palestras, certo? Artigos publicados, né, que eu já falei, em revistas sem ISSN, deve constar em outra produção bibliográfica, tá? Tá tranquila? Tá aqui? Yara, antes de você mudar para a produção técnica, tem a questão da Grace, ela está dizendo, né, que faz parte do PET Gel Pontal. Os projetos desenvolvidos dentro do programa podem ser cadastrados separadamente ou já estão intrínseco à participação no programa? Não, aí pode ser cadastrado separadamente. Porque isso não faz parte da grade, né? O que eu estou falando assim, da grade curricular, eles não fazem parte, não é isso, Grace? Pelo que eu entendo? É porque o PET é uma decisão dela, né? Ela, a pessoa pode fazer graduação e não participar do PET. E como ela quer participar, ela pode cadastrar, então, nos projetos, né? E outra coisa que ela está perguntando, Yara, é se todas as atividades devem ter certificados, né? Devem ser certificadas. Né? Com certeza, né? Às vezes não tem um certificado padrão, mas que seja comprovado que ela participou daquela atividade. Isso mesmo, certinho. Você só pode colocar no currículo, Grace, aquilo que você tiver certificado, tá? Porque vocês têm que pensar o seguinte, no currículo vocês estão tendo a oportunidade de disponibilizar as informações. Porém, é para a pessoa te conhecer, é a sua apresentação. Porém, ela vai te pedir o certificado, tá? Quando você for participar de um processo seletivo. Todas as informações que estiverem no currículo, você tem que ter aquilo impresso ou digitalizado, tá? Então, o que eu até comprovação, né, Yara? Seria uma comprovação, né? Isso mesmo. Porque às vezes não é, ele pode não ser o certificado, né, padrão, mas se ela tiver uma comprovação de que ela participou, uma declaração do coordenador ou da pessoa que era responsável por aquele projeto, não é isso? É isso mesmo, certinho.
E a gente até aconselha, assim, ó, por exemplo, você pega uma pastinha, né? E do mesmo formato que está aí no currículo Lattes, por exemplo, começando desde a linha principal aí, né? Da sua formação, né? Dos dados gerais que tem ali prêmios e títulos, você vai organizando uma pastinha física, né? Para facilitar quando você tiver que apresentar esses certificados ou comprovações em algum processo seletivo, tá ok? Então, continuando, né? Já passando aqui para a produção técnica, né? Então, nós temos também várias produções que não são, né, bibliográficas, mas são produções técnicas. Por exemplo, se você deu um parecer, né, para uma revista, você tem o certificado, e onde que você vai inserir isso, né? Vai ser aqui dentro de trabalhos técnicos, né? Se você desenvolveu um programa de computador, porém não está registrado, sem registro, né? Então, é aqui programa de computador sem registro. Se você deu alguma assessoria ou consultoria, é aqui em assessoria e consultoria, né? Se você ministrou um curso de curta duração, seria aqui em curso de curta duração ministrado. Se você desenvolveu algum material didático, instrucional, isso aconteceu muito também nessa pandemia com professores, né? Com empresas, pessoas que desenvolveram material, né? Que tiveram outras atividades, né? E aí desenvolveram esse material. Então, é que desenvolvimento de material didático instrucional. Só que aqui, por exemplo, também nesse material didático instrucional, não pode ser aquele material que, por exemplo, você vai utilizar na sua aula, né? Todos os dias, que já faz parte, por exemplo, da disciplina, né? Seria algo além que, por exemplo, a instituição incorporou, né? Em alguma oferta, né, de disciplina, contendo alguma coisa que você trouxe nova, tá? Se você também, né, deu alguma entrevista, participou de mesas redondas, participou de programas e comentários na mídia, é aqui que você coloca. Se você tem, por exemplo, algum blog, sabe? Ou alimenta alguma rede social, né? Seja de sua autoria, né? Então, você também pode colocar aqui em redes sociais, websites e blogs. Isso aqui, claro, que, por exemplo, não vai ser o seu Facebook, né? Tem que ser um conteúdo específico, né? Tá certo? Então, aqui tem todas as possibilidades também de produções técnicas, né? E já em produção, né, artística e cultural, isso daqui é mais voltado para esses cursos, né, da arte, da área da arte, né, que são artes cênicas, música, artes visuais, tá? E aí, sempre que tiver dúvida, né, só voltando aqui, só para me explicar um detalhe, quando você vai acrescentar, né, nessas produções, seja bibliográfica, técnica ou artístico-cultural, sempre te perguntam lá assim, ó, é um dos 5 trabalhos mais importantes da sua produção? Porque o Lattes, ele te permite selecionar até 5 trabalhos, né, importantes, tá? Aí, vamos supor que você selecionou os 5 que você considera importante. Aí, depois você produziu algum outro, né? E aí o Lattes, ele não vai te deixar marcar aquele, a não ser que você volte lá e desmarque algum artigo ou alguma produção que estava marcado como uma das 5 produções mais importantes para marcar esse novo, tá? Só que isso é feito de forma manual. Quando você coloca o seu currículo Lattes no modo impressão,
como que você define aqueles que são considerados os 5 trabalhos mais importantes? São aqueles que vêm com uma estrelinha laranja, tá? Então, para você desmarcar, você tem que ir lá identificar quais são esses trabalhos e depois ir lá no seu currículo desmarcar para acrescentar outro, ok? E aí, aqui fala, né, nas produções, primeiro, você deve identificar qual que é a categoria da produção, né? Então, identificar primeiro se é bibliográfica, se é técnica, para ver onde que você vai inserir, né? Então, é necessário você selecionar a natureza do material e, geralmente, é solicitado incluir todas essas informações, né? Como o título, o ano, o país, o idioma, né, que o material foi produzido, se aquele material, né, foi divulgado, qual foi o meio de divulgação, a homepage do trabalho, se existir, né? E aqui é onde eu falei, se é um dos 5 trabalhos, né, mais relevantes da sua produção. E aí, muitas das vezes, a gente fica assim, mas como que eu vou saber se é um dos 5 trabalhos mais importantes ou não, né? Como que eu faço essa análise? E aí tem algumas sugestões, né, de como escolher. Então, assim, o que seria 5 trabalhos mais relevantes? Quais seriam os quesitos que você poderia colocar para escolher os trabalhos mais importantes, né, na sua produção? Então, se, por exemplo, foi um artigo que ele foi publicado em periódicos com qualis, né, A1 e A2, certo? Ou se ele foi indexado, né, na Scopus, na Web of Science ou no JCR, tá? Então, esse aqui seria um critério, né? Outro critério é se aquela publicação sua é um livro ou um capítulo de livro, né? Então, você poderia também colocar isso como uma das 5 produções mais relevantes, né? Se aquela produção foi mais citada, ela também deve ser considerada como um dos 5 trabalhos mais relevantes. Se aquela produção foi premiada, também pode ser considerado como um dos 5 trabalhos mais relevantes. Se foi um curso ou oficina ministrados, né, também pode ser considerado como um dos 5 trabalhos mais relevantes. Se teve uma tradução publicada, né, também você pode colocar como um dos 5 trabalhos mais relevantes. Ou se foi alguma atividade ou produção importante para o seu campo de atuação, né, que foi bem de acordo, né, com que você atua, tá? Então, também você pode colocar como um dos 5 trabalhos mais relevantes, tá ok? Então, esses aqui seriam alguns critérios, né, para você levar em conta na hora de escolher quais seriam os trabalhos mais importantes. E se ainda tiver dúvida, né, lá em produções, né, em produções bibliográficas, você pode selecionar, né, que o menu ajuda, tá? Que lá vai definir quais os tipos de documentos que você pode inserir nesse local, tá ok? Então, só voltando, né, para reafirmar o que nós já falamos. Em produção bibliográfica, lá em artigos, né, quando você digita, quando você informa o número do DOI, automaticamente o Lattes vai preencher os demais campos, né? Eu não sei se todos sabem, né, o que é DOI, tá? O DOI, ele é como se fosse, ele é um identificador persistente, né, do documento, tá? O DOI, ele é atribuído para documentos digitais, certo? Porém, não são todos os documentos digitais que possuem DOI. Por quê? Por exemplo, não são todas as revistas que teriam condições de atribuir um DOI para cada artigo publicado, né? Porque o DOI ele é pago. Quem é responsável, né, por atribuir o número do DOI é a Crossref, e aqui no Brasil quem é a representante é a ABEC. Então, um DOI, ele custa em torno de $1, né?
Então, muitas revistas não teriam condições de atribuir esse DOI. E esse DOI, ele é novo, né, assim, relativamente. E foi em meados de 2010 que ele começou a ser utilizado, né? Então, ele pode ser utilizado para teses e dissertações, para artigos, né, de periódicos online, para e-books, né, que também em forma digital. Então, assim, seria um identificador para esse tipo de documento, é como se fosse o CPF do documento, certo? E aí, se aquele documento já possuir DOI, por exemplo, se você publicou o seu artigo, né, num periódico e esse artigo seu atribuíram um DOI para ele, a revista teve como atribuir o DOI. Então, se você digitar o DOI, automaticamente o currículo já busca as outras informações e faz o preenchimento automático, certo? Agora, se for um artigo que não possua o DOI cadastrado, então você vai precisar apresentar apenas o ISSN, né? E aí você precisará acrescentar as demais informações, preencher os demais campos, tá ok? Agora, se foi, né? Se você teve um artigo que foi aceito para publicação, então você vai digitar lá, né, em artigo aceito para publicação, você vai digitar as informações referentes ao trabalho, certo? E aí vamos supor que daqui a um tempo, esse artigo hoje ele foi aceito, mas ele não foi publicado. Aí daqui a um tempo, esse artigo, se ele foi publicado, então você vai precisar de tirar daqui da informação de artigo aceito para passar para artigo publicado, certo? Aí tem uma abinha aqui embaixo que basta você clicar em cima, que agora ele já está publicado, que ele automaticamente passa desse artigo aceito para artigo publicado, tá? É aqui, ó, salvar como artigo completo, tá ok? Isso aqui é uma atualização do currículo Lattes, né? Para você não precisar de, por exemplo, excluir daqui e ter que digitar tudo lá em artigo publicado. Aí basta você clicar aqui nessa informação, salvar como artigo completo. Agora, gente, eu não estou vendo o bate-papo tudo ok aí, Tati? Sim, Yara, tem uma pergunta que você já mudou de assunto, então vamos deixar para o final, tá bom? Tá, como preferir, tá? Então, continuando, né? Se é uma produção bibliográfica, né, que você publicou, né, que se você escreveu um livro ou um capítulo que foram publicados, então é a mesma coisa. Se você tem o DOI ou o ISBN, vai facilitar o preenchimento, né? E aí você coloca aqui, né, se foi um livro que você teve publicado ou um capítulo de um livro que você teve publicado dentro de um livro, e aí você colocando o DOI ou ISBN, automaticamente o currículo Lattes faz o preenchimento dos demais dados, certo? E lá dentro ainda de produções, né? Outra produção bibliográfica, eu já tinha falado para vocês que é um lugar também que vocês podem disponibilizar o TCC, né, de vocês, da graduação ou da especialização, a dissertação, a tese, e nesse local você vai inserir, né, primeiro você vai selecionar aqui qual que é o tipo de material, né, e aqui você pode colocar o endereço online, né, para facilitar para quem estiver consultando o seu currículo, tá ok? E lá em produção técnica também, né, é onde eu já falei para vocês, por exemplo, sobre os softwares, né, os processos técnicos, as cartas. Então, se tiver dúvida também onde inserir, seria aqui, ó, nesse menuzinho aqui, né, no módulo técnico, que te dá as informações, ok? Então, por exemplo, né, se você
fez, né, uma entrevista, participou de uma entrevista ou de uma mesa redonda, então onde você vai inserir? Lá no linkzinho, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, né? É onde que você vai colocar, por exemplo, se você participou de alguma entrevista, pode ser no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Ou podcast, quando estiver disponível em alguma mídia. Tá? Então, é lá em produção técnica, em entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Aí você seleciona qual foi a natureza e preenche as informações. Ok? E lá em produções, né? Outra produção artística, cultural também, você vai colocar, né, aquelas voltadas assim, se você teve alguma composição musical, né, ou sonoplastia, e aí teve dúvidas também, olha nesse módulozinho aqui de produção cultural, certo? Se você também patenteou, né, ou registrou alguma informação, então você também deve colocar lá na abinha patentes e registros, né? E nos preenchimentos referentes a patentes e registros, inovação, educação e popularização de ciência e tecnologia, deve se registrar conforme as orientações de cada campo, ok? Lá em inovação, vocês estão acompanhando, gente, as abinhas lá em cima? Agora nós estamos na abinha lá, inovação, tá? Localizar lá em cima, no lado. Essa inovação, gente, sempre que vocês vão preencher lá, né, as informações de produções, né, seja produção bibliográfica ou produção técnica, também te faz a pergunta, né, se se possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços, tá? Se você marcar sim, automaticamente o que estava lá em produção bibliográfica, ou produção técnica, ou artística e cultural, passa para a inovação, tá? Então, em caso de possuir alguma atividade pertencente a essa área, né, você vai registrar obedecendo as orientações de cada campo. Então, por exemplo, você não vai preencher em dois lugares. Você não vai preencher nessa abinha aqui, inovação, e lá em produções, certo? Se você preencher lá em produções, automaticamente passa para cá. Você não pode ter nos dois lugares, porque ou é inovação ou não é, tá ok? Yara, antes que você mude, a Grace está perguntando se entrevista entra em mediação. Qual tipo de entrevista seria? Ela fala de eventos online. Você participou da entrevista? Você deu uma entrevista? Você vai entrar. Ela foi mediadora. Como mediadora do evento, é isso? Talvez fosse melhor deixar para responder no final também, Yara, Porque assim, como mediadora do evento, você vai cadastrar ela em eventos, né? Aí vai falar daqui a pouquinho, tá? Se você, né? Você pode também, porque assim, mas aí você teria que ter participado mesmo, que aí seria lá em produção técnica, né? Onde, só voltando aqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho, só para você ver aqui, ó, para a gente entender melhor. Que se foi, por exemplo, uma entrevista que você teve participação, né? Aí aqui você poderia colocar aqui dentro de produção técnica, certo? Você tem duas opções, tá? Ou você cadastra aqui, né, na natureza, aí você coloca aqui entrevista, né? E aí você coloca o título, tudo. Você teve certificado como mediadora?
Mas eu Aí estou lá em entendendo que outro, são duas coisas diferentes, né? Entrevista é uma coisa e mediadora é outra, né? Ela foi mediadora do evento ou participou de uma entrevista. mas aqui, ó, fala tudo, pode ser entrevista, mesa redonda, programas e comentários na mídia, né? Mesmo ela sendo mediadora, ela tem duas opções, ou ela pode cadastrar aqui em produção técnica, e aí lá no finalzinho, em outras informações, você coloca essa informação que você participou da entrevista, porém como mediadora, ou lá em eventos você pode colocar essa informação, você escolhe ou num lugar ou em outro. Ou lá em eventos você coloca essa informação, tá certo? Na hora de chegar em eventos você vai entender melhor. Então aqui só continuando. É, nessa aba aqui, né, de educação e popularização de ciência e tecnologia, nós temos duas vertentes, né? Nós temos pessoas que defendem que tudo aquilo, né, que é produzido colabora para a educação e popularização da ciência e tecnologia. Se você é dessa vertente que você acha, né, porque esse aqui é muito subjetivo, que aquilo que você publicou, né, colaborou para a educação e popularização de ciência e tecnologia, você vai preencher aqui, certo? Mas também não precisa de ser preenchido aqui, né? Você pode preencher lá em produções, e lá em produções vai ter essa pergunta também. Colaborou, né, para a divulgação da educação e popularização de ciência e tecnologia? Se você coloca sim, automaticamente passa para cá. Aí sai lá de produções e passa a existir em educação e popularização de ciência e tecnologia. Porém, tem uma outra, né, linha que acha que não, que nem tudo que é produzido que colabora. Por exemplo, se você escreveu, né, um artigo que seja muito específico, por exemplo, e elitizado, né, que, por exemplo, seja da área da saúde, que foi publicado numa revista específica, que são poucas pessoas que se têm acesso, né, isso não colaborou, né, para a popularização da ciência e tecnologia. Porém, se o que você produziu foi um artigo e ele está lá em acesso aberto, né? Está numa plataforma acessível para a maioria das pessoas, então que você acredita que ele colaborou, né, para a educação, né, e popularização da ciência e tecnologia, você marca sim, tá? Então, isso é bem subjetivo de qual que é a linha que você defende, né? Qual que é a vertente. Se tudo que é produzido você acha que colabora para a popularização de ciência e tecnologia, ou se não, se algumas publicações colaboram, outras não, tá ok? E aí, só lembrando que se você marcar lá que sim, automaticamente passa para cá, tá? O que não pode é você preencher aqui e preencher lá, para não ter as duas, né? Os dois lugares com as mesmas informações. Então, aqui só para continuar, né? Se determinado trabalho já foi registrado lá em produções bibliográfica, técnica ou outra produção, não precisa ser registrado aqui, tá? Agora já entra na aba de eventos, né? Yara, só um minutinho. A Tassiana está perguntando se aulas de informática em escola regular entra nessa categoria, além de experiência profissional? Seria nas... Você pode falar. Aulas de informática em escola regular. Você fala que você ministra aulas de informática ou que você tem um certificado como aluna de escolas de informática, Tassiana?
Ela já ministrou aulas. Ah, tá. Você já ministrou e você quer colocar essas informações, né? Ela já ministrou no ensino fundamental. Certo. E lá o seu certificado é por hora, por semestre? Como que é? Ah, é registro em carteira assinada. Tá, então nesse caso, você pode colocar lá em atuação profissional, né? Porque isso fez parte da sua atuação profissional. Você não ministrou, tipo assim, aulas separadas, você era registrada naquela empresa, certo? Onde você ministrava de acordo com o que eles tinham, a programação deles, não é isso? Então você vai registrar só lá em atuação profissional, tá? Você pode, né, até colocar lá em outras atividades, né, também, dentro de atuação profissional, colocar lá ensino e colocar as disciplinas, se você achar interessante, sabe? Dar uma ênfase, né? Colocar lá as disciplinas e lá em outras informações colocar tipo assim, ó, o conteúdo que você achou interessante, que pode acrescentar no seu currículo, tá? Mas aí, Yara, ela já tá registrado como professora de ensino fundamental. Isso foi um plus, né? Dentro do ensino fundamental, ela ministrou aulas de informática. Ela quer colocar isso. É isso mesmo, Tassiana? Não, não, Patrícia, ela era registrada, foi em outra instituição que ela era registrada. Então, Então, já ministrei aulas em ensino fundamental, registro em carteira assinada. A carteira é, assinada era como professora no ensino fundamental ou, ou como professora de informática? Vamos ver o que ela responde, mas vai seguindo aí que eu te falo depois. não pode esperar, que eu estou abrindo aqui o meu só para. Ah, tá. Ela falou carteira assinada como professora de informática. Tá bom. Então tá certo. Então ela vai registrar lá em ensino mesmo, né? Isso, ela em atuação profissional, ela precisa de registrar. Mesmo. Era professora específica e ministrava aulas em conjunto com as professoras nos conteúdos regulares. Uhum, é atuação profissional, ok? Pode seguir. Então, só seguindo. Então, lá em eventos, né, nós temos, você pode cadastrar em eventos com participação, né, em eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas, ou como organização, né? Participação, né, são atividades separadas, certo? Então, se você colocou lá em participações, nós temos três tipos de participações, que pode ser ou como convidado, ou participante, ou como ouvinte, certo? Se você colocar aqui como participante, quer dizer que você apresentou, né, alguma, algum produto, né? Que aí pode ser pôster ou painel, apresentação oral ou alguma outra forma, certo? Então, colocou participante é porque você teve algum tipo de apresentação e participação, né? Você poderia, né, se cadastrar também só como ouvinte, quando você, por exemplo, participa de um evento, você recebe certificado, você assistiu ali, porém você não teve nenhuma apresentação, né? Ou ainda você poderia ter participado como convidado, né?
são aquelas pessoas importantes, por exemplo, que faz parte da mesa, né? Que contribuem para a realização ali do evento, né? Que são pessoas mais importantes nessa questão de envolvimento com o evento, certo? Só voltando aqui, ó. E se você, né, participou como organização, que aí no caso, né, poderia ser, no caso daquela palestra, poderia ser aqui também, né? Você entraria aqui como organização de evento. Aí você colocaria, por exemplo, lá no nome do evento, né? Qual foi o nome da palestra, e depois você colocaria a informação que você participou como mediadora lá embaixo, tá? Então, assim, eu estou te dando as duas opções para você cadastrar, que você que participou de uma entrevista, né, como mediadora, tá? Então, você define, só não pode cadastrar nos dois lugares, né? Eu, particularmente, acredito que lá naquele outro lugar onde já está a entrevista, lá ficaria o local mais adequado. Qual que você acha, Paty, que ficaria o local mais adequado? Patrícia? Desculpa, meu microfone estava fechado e eu estava respondendo aqui. Acredito que em entrevista mesmo, né? Uhum. Em atuação? Isso, seria em... Ai, peraí, sumiu aqui. Lá dentro de produções, né? Produção técnica. Isso. Tá? Tá ok? Foi a Grace que perguntou? Ficou entendido, Grace? Tá. Então, continuando. E outra coisa, gente, só mais um detalhe aqui. Se você, aqui também é questão de padronização, tá? Se você, por exemplo, teve trabalhos apresentados, né, em eventos, né, você pode padronizar, por exemplo, você colocar aqui, né, como participante e coloca lá o seu tipo de participação. Você fala assim, tudo que for evento eu vou colocar aqui, tá? Ou você pode ainda padronizar, tipo assim, vamos por dentro de eventos, você coloca só aquilo que você é ouvinte, né? E lá em produção, né, tem a abinha lá, apresentação de trabalhos em evento, apresentação de trabalhos, você colocar os trabalhos que você apresentou, tá? Então, você pode colocar também das duas maneiras, ou colocar tudo, né, só dentro de eventos, ou padronizar aqui, você coloca como ouvinte, e quando você teve um trabalho apresentado, você colocar lá dentro de produções técnicas não, produções bibliográficas. Vou só voltar aqui, só para relembrar aqui para vocês onde que é, tá? Um minutinho. Que seria aqui, ó. Apresentação de trabalhos, né? E palestra, ou trabalhos publicados em anais de eventos, tá? Então, você poderia padronizar, tá bom? Tá tudo tranquilo, gente? Até agora? Tá tudo bem aqui. Só temos a pergunta do Vitor para responder na frente. Tá. Então, aqui, continuando, né? O próximo slide, né? Em cima é quanto às orientações, tá certo? As orientações são atividades docentes, né? Então, elas são próprias de docentes e elas devem ser preenchidas separadamente entre concluídas e em andamento, né? E também por tipo de trabalho.
Então, por exemplo, o docente vai escolher aqui se já foi concluído, né, ou se está em andamento, e colocar quais são os tipos, né, de trabalho que naquele momento ele está fazendo a orientação, certo? Então, coloca aqui e preenche também de acordo com as informações solicitadas. E sempre lembrando, gente, que o currículo Lattes, ele precisa de atualização constante. Então, por exemplo, tem professor que coloca aqui em orientações em andamento e deixa aqui ad eterno, né? Esquece que aquilo foi concluído, entendeu? Às vezes o estudante já até concluiu aquela fase de mestrado, já está no doutorado e aqui ainda está em andamento. Então, assim, é bom estar sempre observando também, né, o currículo do seu orientador e pedindo ele para atualizar, né, porque muitos esquecem, né, que precisa dessa atualização. Então, aqui a outra, né, a abinha aqui que é em bancas também, né, uma atividade docente também, que pode ser participação em bancas de trabalhos de conclusão, né, de curso, e aí pode ser mestrado, doutorado, graduação, né, ou participação em bancas de comissões julgadoras, né, que foi algum evento, né, pontual, certo? Então, também é uma atividade docente, né? E aí basta selecionar aqui qual que é a natureza, né, do trabalho e preencher com as informações, ok? Até agora tudo tranquilo? Tudo certo, Yara. Aí, a última, né, informação que o currículo Lattes, né, dá como opção de preenchimento são as citações. Isso é, assim, ó, se o seu trabalho ele já foi citado em algumas bases de dados, né, inclusive bem importantes, isso é bem relevante no currículo Lattes. Então, por exemplo, só que esse daqui é mais complexo, né, gente, assim, de acontecer. Porque, por exemplo, para você, aqui são citações na Web of Science, tá? Citações no Cielo, citações na Scopus, né? E citações em outra base bibliográfica. Essas citações em outra base bibliográfica não é tão difícil de acontecer, tá? Por exemplo, só que isso você precisa de fazer um cadastro no Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico poderia ser considerado umas citações em outra base bibliográfica. Então, se você foi citado dentro do Google Acadêmico, vai aparecer lá para você, e aí você tendo essa informação, você preenche essas informações. Isso daqui não é automático, tipo assim, você foi citado em alguma dessas bases de dados e automaticamente o Lattes buscou essa informação. Não é preenchido manualmente, tá? Então é você que precisa de fazer essa inserção desses dados, tá? E não é muito simples, por quê? Porque, por exemplo, para você ser citado na Web of Science, você tem que ter publicado também na Web of Science, né? Então, além de ter aquele trabalho publicado, você precisa ter sido citado também, né? E aí você coloca as informações de acordo com o pedido, né? E essas bases é porque elas fazem, né? Essa bibliometria, essa estatística. Então, por isso é registrada essas bases, tá ok? Então, aqui só uma demonstração de como ficaria se você teve citações nessas bases de dados. E ainda, né, por último, mas não menos importante, você pode incluir o seu ORCID, né, no currículo Lattes. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de participar do treinamento também que teve do ORCID, que a biblioteca ofereceu essa semana, né? O que é o ORCID? Primeiramente,
identificador digital único também, né? Gratuito e persistente, para substituir, né, as variações do nome. Então, por exemplo, às vezes você, né, tem um sobrenome comum, Silva, Souza, né? Então, para não causar nessa ambiguidade, que às vezes pode ter até os prenomes iguais, né? Ou se às vezes, por exemplo, você tinha um nome enquanto solteira e casou, resolveu mudar, ou o contrário, né? Era casada e separou e estamos fazendo a mudança de nome, para não perder nenhuma citação, né? De variações do seu nome, que às vezes você está sendo citada e não está sendo reconhecida que a pessoa te citou erroneamente, né? Ou muita gente também, por exemplo, em alguns lugares, tem autores que gostam de citar como da Silva, outros cita Silva, sabe? Acontece essas diversidades, né? E aí, para não correr de você perder citação, é necessário você cadastrar esse ORCID, né? Que é como se fosse o seu passaporte, né? Porque eu ia falar CPF, mas o CPF ele só vale nacionalmente, né? O passaporte ele vale também internacionalmente. Então, assim, ó, vale no Brasil e fora, para você não perder alguém que possa te citar, né, em algum trabalho que você produziu, tá? Então, se depois, quem não teve oportunidade de assistir, né, esse treinamento do ORCID e ainda quiser assistir sem certificado, é claro, a biblioteca oferece esse treinamento, tá? Aí eu vou mostrar para vocês lá onde que ficam os treinamentos, inclusive onde que está esse material, né, para vocês fazerem solicitações posteriores, tá ok? Mas se você já possui o seu ORCID, se você já se cadastrou e você deseja integrar o ORCID no seu currículo Lattes, qual que é o local que você deve ir? Você vai lá em dados gerais, identificação, lá em outros identificadores, você vai registrar, né, o seu ORCID, tá? Então, aqui, ó, dados gerais, identificação, outros identificadores. Aí você vai integrar nesse local e o seu ORCID fica dentro do seu currículo Lattes, né? Disponível. Porém, gente, as informações de um não migram para o outro assim automaticamente, tá? Isso pode ser que ainda seja um processo, né? Demorado, que a gente não sabe quanto tempo, mas por enquanto você precisa de preencher os dados em um ambiente e no outro, tá ok? Yara, a Grace está perguntando, quando a gente coloca coautor, eles devem dar um ok também? No currículo, Não. não, tá? Ah, tá. Pode responder, Yara. Não, pode falar, Tati. Tranquilo, vai lá. Não, eles não precisam de dar um ok. Basta você incluir as informações do coautor, né? Só que é bom você ver também como ele é citado, né? Para não colocar ele de uma maneira que depois a pessoa, vamos supor, que se citar você e esse coautor, ele também não perca a citação, né? Yara, aproveitando a pergunta dela e lembrando da do Vitor, que até não está mais aqui no momento, mas pode ser dúvidas de outras pessoas, ela está perguntando ou projetos que têm coordenador específico. Sobre isso, o Vitor perguntou, né, se num projeto de extensão, se ele é coordenador de um projeto de extensão, como que ele vai cadastrar, como que ele vai informar isso? É o seguinte, aí você vai lá em projetos de extensão, né? Vai preencher e no local lá onde fala para você mencionar os nomes das pessoas que participaram, mas está escrito pesquisadores. Aí você coloca o nome das pessoas e no seu nome, se você foi o coordenador, você vai marcar que vai selecionar, vai aparecer a opção lá para você selecionar se é coordenador ou não. Aí vai marcar, no caso do coordenador, vai marcar sim.
Isso. Já tô adiantando aí para alguém que tenha mesmo, que às vezes não pensou agora, mas pode acontecer de ser coordenador de um projeto de extensão e precisar informar, assim como o Vitor, tá bom? Uhum. Isso mesmo. E assim, ó, se você não foi coordenador, né, do projeto, mas você foi membro e você gostaria, né, de registrar essa participação sua naquele projeto, primeiro o seu coordenador tem que preencher, tá? Então ele preenche, né? Você fala para ele preencher ele como coordenador e depois você preenche lá na parte lá como membro, tá ok? E você não precisa necessariamente, se você não for coordenador, né, colocar o nome de todos os membros, a não ser que você queira, mas o coordenador é importantíssimo. Aí aqui, gente, no finalzinho, né, tem as referências, né, que nós utilizamos para, né, realizar esse treinamento, tá? Inclusive, esse João Arlindo dos Santos Neto, ele é muito bom, tá? Ele tem vários vídeos, assim, no YouTube, ele dá cursos para as universidades. Depois vocês entram lá no YouTube, né, e assistam, porque é bem pertinente os mini cursos dele, tá? As oficinas, né? E agora eu e Patrícia estamos à disposição para eventuais dúvidas. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou liberar vocês aqui e quem quiser falar no microfone, fica tranquilo, tá bom? Vou desbloquear o microfone para vocês ficarem à vontade aí para falar alguma coisa que quiserem, para fazer algum questionamento, alguma coisa que não foi abordada, fiquem à vontade. Tá tranquilo? Ninguém tem dúvida, gente? Se tiverem, né, quando forem preencher, em notas compartilhadas, a gente colocou aí os nossos e-mails, nossos WhatsApp, quem precisar, então entre em contato com a gente. A qualquer momento, né, Paty? Eu quero, assim, enquanto vocês pensam aí se tem alguma dúvida, eu vou só compartilhar aqui com vocês a minha tela para mostrar na página, né, da biblioteca onde está essa apresentação, tá? E os demais treinamentos que nós oferecemos de forma remota, né? Porque às vezes alguém tem interesse, tá certo? Só um minutinho. E também, gente, esses treinamentos estão sendo todos gravados e posteriormente eles vão estar na página da biblioteca, no YouTube da biblioteca, vocês podem assisti-los, ok? Ok. Muito obrigada a vocês, viu? O pessoal está agradecendo, obrigada pela presença, pela participação. Nós agradecemos muito, né, Paty, por esse momento. Então, aqui, ó, na página da biblioteca, né, aí aqui bibliotecas.ufo.br, aí vocês vêm aqui na lateral esquerda, treinamentos virtuais. Em treinamentos virtuais estão todos os treinamentos que nós oferecemos com os materiais, tá?
Então, aqui, ó, por exemplo, cadastro e atualização do currículo Lattes. É aquele material que nós passamos agora, ele está disponível aqui também, certo? Na página da biblioteca, treinamentos virtuais, né? E aí nós oferecemos todos esses outros aqui, né? E caso, né, vocês queiram solicitar algum outro treinamento, vocês vêm aqui em treinamentos remotos. E aí basta preencher, né, o formulário, né, e aqui com o tipo de treinamento que vocês gostariam de ter nesse formulário de treinamento, né? E aí aquela biblioteca que vocês preencherem, né, que é responsável pelo curso de vocês, né, que vai dar o retorno com o link e o horário que vocês devem entrar para ter o encontro virtual, tá ok? Yara, a Grace está questionando aqui se seminário de leitura entraria em projeto de extensão. Para ser projeto de extensão, Grace, ele já é apresentado, ele já vai ser, você vai ser convidado para participar, ele já vai mencionar que ele já é de extensão. Você tem alguma informação para acrescentar aí, Yara? Não, Paty, não tenho, não. Tem que ver o certificado mesmo, como ele está, né? Eu até acredito que, às vezes, esse seminário de leitura poderia entrar como formação complementar. Só que aí eu não sei como que está no certificado, né? Aí teria que ver, não sei se é recente, se vai acontecer, ou se já aconteceu. Aí teria que ver como que consta, né? Se você tem acesso ao projeto, se fala se é projeto, que tipo de projeto que é, ou se é um evento, por exemplo, um seminário de leitura, né? Tem que ver que tipo de evento é esse, né? Isso mesmo. Uhum. Se depois, por exemplo, você quiser até mandar pelo WhatsApp para a gente analisa, né, Paty? E Se dá quiser uma tirar, definitiva. quiser tirar uma foto e mandar, tá, Grace? Eu te respondi ontem a sua dúvida sobre né, a inserção do instrumento de pesquisa no seu trabalho, então você já tem o meu e-mail e também está aí, tanto o meu quanto o da Yara. Então fique à vontade para você nos questionar, tá bom? A webcam ainda não voltou, né? Para a gente poder se despedir, né? E caso ninguém tenha dúvida, mais nenhuma dúvida, a gente dá por encerrada essa capacitação, esperando, né, que de alguma maneira tenhamos contribuído. E se não foi, né, satisfatório, que nos perdoe, tá? Mas que com certeza vocês podem nos dar o feedback, né, lá no e-mail, quando vocês fizerem a avaliação, né, de como que foi essa capacitação, para nós tentarmos melhorar, tá? Porque o intuito é sempre tentar melhorar e atendendo às expectativas, né, dos usuários, tá certo? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, pela paciência, né, que não é fácil ficar aí 2 horas sentada ouvindo. Nós só temos que agradecer. E muito obrigada, Paty, pela parceria de sempre, tá? Obrigada a você, Yara, você se portou muito bem, né? Teve uma atuação excelente e acredito que todos tenham gostado mesmo, como estão dizendo aqui. Né? Então, muito obrigada, pessoal. Até uma próxima. Né? Hoje à noite ainda tem uma capacitação. E, como a gente já falou, daqui a um tempo essas apresentações vão estar no YouTube da biblioteca. Bom final de semana a todos, bom final de tarde, um abração. Muito obrigada.